Fala pessoal, tudo bem? Dr. Cássio, cardiologista, especialista em marca-passo, arritmias. E hoje o assunto do vídeo é para falar de 3 exames que talvez você nunca tenha feito ou talvez não conheça, mas que pode ajudar a determinar o seu risco cardiovascular. Bom, para quem me acompanha aqui um tempo, sabe que eu sempre falo das doenças cardiovasculares. Isso tem um motivo. A maior causa de morte no mundo são ocasionadas por elas, infarto e AVC. Então, quanto mais nós pudermos prevenir essas doenças, vai ser muito melhor para você. E a avaliação cardiológica de rotina, ela é determinante para eu poder determinar esse risco. Será que eu tenho um risco muito alto de ter um problema cardiológico, de ter um infarto, de ter um AVC? Ou o meu risco é baixo, eu posso ficar despreocupado? Bom, os fatores tradicionais, esses já são bastante conhecidos. Determinar pressão alta, níveis de colesterol, açúcar no sangue, se eu tenho ou não diabetes, se eu faço atividade física de rotina ou não tenho, fatores genéticos, sedentarismo, enfim, a gama é muito grande. Isso já ajuda e muito ao cardiologista, ao médico, fazer essa avaliação e determinar qual é então o seu risco cardiovascular. Mas hoje eu vim aqui para falar exatamente de 3 testes que infelizmente é pouco divulgado, nem todo mundo costuma pedir com uma certa frequência, mas que são simples e que eles podem e muito ajudar a determinar qual que é o seu risco cardiovascular. Bom, exame número 1. Vou começar falando da PCR ultrassensível, da proteína C reativa ultrassensível. É um exame simples, laboratorial, que às vezes já vai pedir toda aquela rotina básica, não custa nada, digamos assim, a gente acrescentar esse exame à rotina, né? Porque ele é um marcador inflamatório e já muitos estudos consolidaram que pessoas com um quadro inflamatório ou mais aumentado têm um risco cardiovascular mais elevado. Então a PCR ultrassensível entra para nos ajudar a determinar esse risco. Exame número 2 é a lipoproteína A. Outro exame laboratorial, relativamente simples também, e que hoje, com estudos também já consagrados, me ajuda a determinar o meu risco cardiovascular. A lipo-A, que a gente chama ela de rotina, com esse apelido, ela também é produzida pelo fígado, é uma molécula muito similar à molécula de LDL colesterol. E já sabe, por ela ser parecida com LDL, ela sim também tem a tendência, a probabilidade de formar placas de aterosclerose. O que é interessante da lipo-A é que eu preciso colher pelo menos uma vez na vida, porque os seus níveis eles não variam com a idade, eles não variam com o nível de atividade física, com o nível, inclusive, do próprio colesterol, não interfere com remédios. Então, ele é um marcador. Eu tenho isso de caráter genético, se ele é mais aumentado, eu tenho uma tendência maior de apresentar risco cardiovascular, porque 90% da lipo-A, ela é de caráter genético. Então, por isso que é um exame muito simples e fácil de fazer. Terceiro, e para finalizar, aqui já é um exame de imagem, e ele é pouco às vezes difundido ainda, infelizmente, mas é um exame que nos ajuda bastante, que é o score de cálcio coronariano. É um exame, uma tomografia de tórax, com uma pequena incidência de raio-x, ou seja, não é uma radiação muito intensa, então dá para você pedir de rotina. Ele é similar a uma quantidade de radiação de uma simples mamografia, por exemplo. E o que ele me mostra? A quantidade de cálcio ligado nas artérias cardíacas. Depósitos de cálcio são formadores de placas de gordura. Então, quanto maior cálcio, maior o risco de eu formar placas de gordura nas artérias coronárias. Qual que é a grande vantagem desse exame? Um score de cálcio de 0 mostra que você tem um risco cardiológico de evento nos próximos 10 anos
muito baixo. Ou seja, se eu tenho um risco zero, dá para eu ficar mais tranquilo. Dá para eu programar e até definir. Será que eu preciso tomar um remédio para colesterol? Não. Se meu risco, se o score de cálcio for zero, talvez eu nem precise da medicação para o colesterol. Talvez se eu insistir nas medidas como atividade física, alimentação, eu posso escapar, digamos assim, da medicação. Pessoal, é isso. Espero ter ajudado. E se você não conhecer esses exames ou já tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Ou se quiser uma avaliação mais aprofundada do seu caso, marque uma consulta, vai ser um prazer atendê-lo. Forte abraço.